Paz do Senhor para todos, amém? Estava aqui pensando sobre algumas respostas que eu preciso dar a alguns alunos de discipulados. É uma pergunta um pouco conflituosa, difícil, porque essa última geração tem procurado viver a Bíblia, viver um evangelho mais prático. De fato, o evangelho ele é prático para cada um de nós. O evangelho não é difícil. As pessoas costumam dizer que é difícil porque elas têm dificuldades de abrir mão de velhos hábitos. Quando se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então a gente entende que à medida que a gente vai se aprimorando, crescendo na graça, no conhecimento de Cristo, a gente vai sobrepondo hábitos antigos e vai aprendendo a ter prazeres nas coisas do reino. Claro que assim que a gente se converte, assume um compromisso com Cristo, por força do hábito, alguns comportamentos podem vir a se manifestar. Mas à medida que a gente vai crescendo, vai conhecendo a Deus, a gente vai deixando para trás esses hábitos que influenciam a nossa vida de maneira negativa. E o fato de cometermos erro no processo de aperfeiçoamento, de santificação, não quer dizer que a gente deixou de ser cristão. Não quer dizer que a gente não sirva para ser crente, porque a gente errou, pecou, cometeu um erro neste processo. E a primeira coisa que o diabo coloca na mente daqueles que são recém-convertidos, eu não disse que tu ia cair, eu disse que tu não servia para ser cristão, que tu não servia para ser crente. Quantas vezes tu já tentasse mudar, ser diferente, acertar, deixar para trás esse vício, essa mania e tu não conseguisse? E ele tenta fazer a gente se sentir culpado pelos erros que a gente cometeu. Podem acontecer, ainda estamos em um processo de regeneração, de aperfeiçoamento e na verdade isso vai continuar até o dia em que Jesus tomar a gente para ele. A gente estará sempre passivo a cometermos erro. Mas a gente não pode ficar focado nos erros que de repente a gente possa eventualmente cometer. Um estresse, uma afronta intensa pode fazer com que a gente perca um pouco do nosso equilíbrio e deixe a desejar ou levante motivos para alguém questionar o nosso relacionamento com Deus. É muito comum isso acontecer. E o fato disso acontecer não quer dizer que tudo esteja perdido, que Deus não é mais participante da minha vida, ou que Deus se ausentou de mim por causa de um erro que nós cometemos. E uma coisa importante para se frisar é que a angústia, se é que alguém sente, mas geralmente quando a gente comete um erro, quando a gente peca, a gente fere os princípios elementares da palavra de Deus, a gente contraria a palavra do Senhor, a gente sente uma tristeza, uma angústia muito grande por estar ali lutando, estar concentrado e focado na mudança, em acertar, a gente se entristece. E uma tristeza, às vezes, muito grande toma conta do coração da gente e a gente, às vezes, acaba até, por consequência dessa tristeza, sendo bombardeado, porque o diabo se aproveita, às vezes, das situações que nos ocorrem para fazer a gente acreditar que não tem mais jeito, que a gente tem que parar, que tem que desistir. É uma evidência, quando a gente está triste, que o Espírito Santo está falando conosco, está presente na nossa vida para que a gente retifique esse procedimento. E o nome de Deus seja glorificado com nossa atitude de reconhecimento.
Então, assim, é muito importante não parar, não desistir só porque a culpa bateu na porta da gente, porque a gente fracassou, parou, deu errado. Deus não está focado exatamente no pecado que a gente comete, mas no interesse que a gente tem de mudar. É preciso pensar nisso, porque a gente está sempre passivo durante o processo de aperfeiçoamento. Muitas coisas, às vezes, no mundo cristão é novo para quem é recém-chegado e sente uma certa dificuldade para aprender todos os procedimentos inerentes ao reino de Deus. Então, é muito natural que se cometa o erro. E qual é o maior problema que a gente tem atualmente? Que eu fiquei de falar no começo, eu quis primeiro justificar a minha fala. A religiosidade é um dos maiores problemas que nós temos. A pessoa é recém-convertida e a gente quer impor uma tradição. Uma tradição que muitas vezes não faz sentido. Eu defendo que procedimentos eles são indispensáveis, que regras são importantes, mas a cultura e a tradição não pode sobrepor a liberdade e a proposta que o Evangelho tem de transformar uma pessoa em uma nova criatura. Então a pessoa chega, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só pode estar assim, você tem que ir para a igreja com uma roupa tal, tu não pode falar isso. E a pessoa está ali ainda conhecendo o ambiente. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E o pessoal já vinha estabelecendo, dizendo e afirmando como alguém tem que ser diante de Deus. Ou melhor, né? Seria bom se fosse diante de Deus, mas diante do padrão que aprendeu. Diante da religiosidade que foi imposta. Isso acaba, às vezes, sobrecarregando as pessoas. A gente acaba tendo, às vezes, 2 grupos de pessoas dentro de uma igreja por causa da religiosidade que as pessoas aprenderam. E em vez das pessoas entenderem que Cristo veio cumprir a lei para que a gente tivesse a liberdade e vivesse segundo a graça de Cristo. Eu não quero dizer que pelo fato de a gente estar na época da graça que a gente tem que pecar. Isso aí é Romanos 8, né? O que diremos, pois? Continuaremos pecado para que a graça se manifeste? De maneira nenhuma. Como nós que morremos para o pecado, ainda continuaremos a praticá-lo. Então, fica claro que o fato de a gente estar no tempo da graça não quer dizer que a gente não vá ter responsabilidade, não vá ter zelo com o Evangelho que de graça recebemos pela misericórdia de Deus. Mas Cristo nos libertou da maldição da lei, para que a gente não precisasse praticar mais ritual, nem fazer sacrifício para alcançar a misericórdia, a bondade e a atenção de Deus. Não se faz mais necessário a prática de um sacrifício para alguém ser aceito por Deus. Primeiro que salvação não é mérito humano. Não são as coisas que eu pratico, que eu faço, não são os rituais que eu decidi fazer, os 7 hinos que eu canto, os sacrifícios que eu faço diariamente, as coisas metódicas que a gente adotam, muitas vezes não porque Cristo está morando no coração da gente, porque a gente entende a graça, por gratidão, mas muitas das pessoas acabam aprendendo a praticar constantemente, diariamente, periodicamente, um ritual na tentativa de amenizar a culpa que se tem lá dentro. Então entra na obra de Deus, vai participar de um órgão, fazer qualquer tipo de atividade na igreja, não porque entende a graça, porque recebeu o evangelho de graça, porque a graça ela é de graça, dada por Deus e é um dom. Não é o que eu faço que me torna digno de herdar a vida eterna. Primeiro tem que haver um reconhecimento, um arrependimento que seja sincero e mesmo assim não é mérito meu. É Deus quem escolhe, é Deus que chama e a única coisa que eu preciso fazer é reconhecer a minha dependência como pecador, clamar para que Deus se compadeça da minha vida
e me dê a salvação que eu preciso para herdar a vida. Então eu me arrependo, mudo de procedimento, mudo de atitude, mas eu não posso comprar a Deus com obediência, se é que podemos chamar assim. Mas para você entender, eu não posso comprar a Deus com uma falsa obediência. A minha atitude de mudança tem que partir da minha alma, do meu coração. Eu não posso fingir ser obediente, eu tenho que ser obediente. A evidência de transformação precisa estar presente na minha vida. E a gente vai ver um monte de pessoas que estão fingindo que nasceu de novo, que assumiram o compromisso com Deus, mas basta alguma coisa acontecer que surpreenda ela, só basta alguém pisar no pé dela que a gente percebe que essa pessoa de fato ainda está em um processo bem necessitado de transformação. O que mantém, vamos dizer assim, o que mantém a gente destituído, muitas vezes, da graça de Deus, é essa falta de comprometimento com a mudança. Não basta eu praticar uma aparente obediência se essa aparência de santidade ela só é de fora para dentro. A verdadeira transformação ela ocorre lá dentro. Não é para mostrar às pessoas que eu sou santo. Quando se é santo, quando se tem a Cristo, isso é natural a gente reproduzir, porque a essência de Deus já está presente na nossa vida. E quando Deus está presente na nossa vida, eu não preciso fazer força para reproduzi-lo. Já está em mim, eu nasci de novo. E transmitir, evidenciar o Espírito faz parte da minha natureza porque eu sou uma nova criatura. Então eu não perco o meu equilíbrio, eu perco a minha bondade, perco o meu amor, a minha compaixão, o meu autocontrole, a minha paciência quando qualquer coisa acontece pequena. A gente cresce no Evangelho e a gente vai amadurecendo, aprendendo a tolerar os mais fracos, a ter paciência, a ter equilíbrio, a deixar de ser tolo, passar a ser equilibrado, porque Cristo, o Evangelho, transformou a minha vida e está me aperfeiçoando constantemente. Então eu não estou comprando a Deus com a minha obediência, com o ritual que eu faço, com o sacrifício que eu apresento a Deus, que ele já disse, eu não quero sacrifício, eu quero que você me obedeça. E quando Deus fala, eu quero que vocês me obedeçam, Deus está dizendo para a gente, Deus está falando ao nosso coração que os princípios, os frutos do Espírito devem estar presentes na nossa natureza. Qual é o problema da igreja atual? Estão confundindo espiritualidade com manifestações espiritual. Estão definindo espiritualidade. Isso é muito sério, gente. Eu não sei nem o que dizer, porque é uma ignorância tão grande achar que alguém é espiritual por causa da manifestação dos dons. O que define a espiritualidade de uma pessoa não são os dons que ela tem. É o fruto do Espírito. É a presença da graça e da essência de Deus em nossa vida. É o Evangelho verdadeiro fazendo parte do nosso cotidiano que define a nossa espiritualidade. É a minha capacidade de, num dia ruim, ser resiliente. Fazer com que Cristo brilhe, apareça na minha vida, mesmo que a situação seja difícil e adversa. Eu estou lá, alguém está batendo em mim e nada me afeta porque eu estou fundamentado e firmado na rocha que é Cristo. Eu não vou perder o equilíbrio e chutar o pau da barraca só porque alguma coisa aconteceu de ruim. Eu não vou ficar desesperado. O Evangelho faz parte da minha natureza. Então, a igreja está confundindo barulho, dons, a manifestação de milagre, de cura com espiritualidade. Espiritualidade não salva e não define quem você é. O caráter da gente precisa se parecer com Cristo.
As pessoas precisam olhar para nós e achar Cristo presente no nosso dia a dia. As pessoas vão para um culto e quando saem do culto parece que elas desligam. A adoração delas é só naquelas 2 horas. Quando elas saem, parece que elas não sentem a necessidade de continuar vigiando, de continuar preservando a integridade espiritual delas. E elas vão brincar, mas não tem pudor. Elas vão fazer qualquer coisa. Não estou dizendo, gente, é qualquer coisa, o culto continua. Porque o sacrifício agora é vivo, nós somos o sacrifício vivo. O culto é em qualquer lugar, não é num lugar específico. As pessoas simplesmente saem do culto e depois elas deixam de apresentar a sua vida como sacrifício vivo a Deus. Elas desligam a espiritualidade dela como se fosse algo que você pudesse desligar. É como se o Espírito Santo se ausentasse da nossa vida porque a gente saiu do ambiente de culto. Não, gente. Não é assim que funciona. Eu posso estar brincando e Deus continuar brilhando na minha vida. A minha brincadeira vai ter a essência de Cristo, vai ser uma brincadeira que não vai prejudicar, afetar a espiritualidade de ninguém. Faz parte se divertir, faz parte se confraternizar, ter um ambiente saudável para compartilhar as experiências, para fazer alguém se edificar, para transformar aquilo num ambiente familiar. Não existe um problema nisso. Mas o que acontece é um excesso de santidade tão grande. Eu sempre digo a uns amigos meus mais chegados que quando alguém é muito santo, desconfie. Esmola grande no cego não desconfia? Está escondendo alguma coisa. Parece que está escondendo alguma coisa, né? Não vamos julgar. Mas quando alguém faz questão de praticar aquela religiosidade, não muda nada. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Deus não concorda com isso, Deus não concorda com aquilo. Meu Deus, não entendeu a graça de Deus ainda. Muita gente não entendeu a graça. A graça não faz a gente deixar de viver. A graça de Deus, muito pelo contrário. Ela nos ensina a ter uma vida mais leve. Uma vida em Cristo Jesus que nos liberta de muita coisa. Então, as pessoas hoje estão brigando nas várias religiões que foram criadas. Ninguém se entende, ninguém se compreende. A outra é aceita, a outra faz errado e ninguém achou um ponto de equilíbrio para conviver. Onde é que a gente vai parar? Não sei. Eu só sei que essa não é a proposta do reino, não é a proposta de Cristo. Se alguém acha que a sua religião é certa, você pode estar bem enganado. A religião verdadeira é qual? Está lá em Tiago. Ajudar os órfãos na sua necessidade e se afastar de toda a aparência do mal. Deixar o pecado, o velho homem para trás e manifestar a natureza que foi criada segundo Cristo para ser diferente, irrepreensível. Não tem nada a ver com o mundo. Nós somos do mundo. Estamos aqui. Paulo até chega a dizer que seria necessário que a gente saísse do mundo. Mas a gente está aqui, mas não significa que a gente vai ser coparticipante das coisas que o mundo aprova, da ideologia deles. A gente pode servir a Cristo, pode se divertir. Mas cuidado com essa religiosidade que tem sido ensinada. Eu gosto muito do texto de Marcos, de capítulo de número 7. Jesus faz menção dos fariseus e ele diz: vocês estão preservando a tradição de vocês, mas vocês estão invalidando o mandamento de Deus para preservar a cultura de vocês. É mais importante vocês observarem detalhadamente os rituais que vocês têm que praticar diariamente e vocês estão se esquecendo de um procedimento simples, um mandamento simples que é honrar pai e mãe. É o que muita gente faz. Aí se preocupa com os detalhezinhos. Nada a praia todinha,
o mar todinho e chega na praia e morre, porque cometeu um outro pecado. E pecado é pecado. Você pode ter passado na tarefa toda. Se lá na frente você tropeçar em um, você se torna culpado de tudo, porque você está vivendo segundo a lei. Isso é muito perigoso. Eu não estou dizendo que regras não são importantes. Eu estou apenas dizendo, cuidado com a religiosidade, para você não estar condenando alguém sem antes procurar o que é que está acontecendo. Você não colocou-se nem no lugar da pessoa às vezes. A pessoa cometeu um erro por causa de pressão, por causa de uma dificuldade, de uma adversidade. Está num momento de instabilidade emocional, às vezes espiritual. E alguém nem dá, às vezes, o benefício da dúvida a alguém, nem pergunta o que é que está acontecendo. Fulano deixou de vir para a igreja, fulano está desviado. Meu filho, você não foi nem lá perguntar, não fez uma ligação, não procurou saber. E quem está errado é a pessoa que deixou de ir. E você, como parte inerente do corpo de Cristo, não teve a preocupação de saber como teu irmão está, como ele se encontra, com as dores que ele está sentindo, com as dificuldades que ele enfrenta. Que evangelho da graça é esse? Que ninguém se preocupa com o outro, é cada um por si. É um individualismo tão grande. Então, igual a igreja de Corinto, eu sou de Paulo. A outro diz, eu sou de Apolo. O outro diz, eu sou de Cefas. E o outro diz, eu sou de Cristo. Uma igreja dividida, ela não subsiste, ela se destrói. Enquanto a gente não aprender a conviver, a estarmos unidos no mesmo objetivo, a gente vai perecer. E a gente vai ser reprovado, porque não está compreendendo para que Jesus chamou a gente. Tenham cuidado com isso. E reflita, o que eu posso melhorar? Ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.